Olá, um bom dia a todos. Então vamos continuar a leitura do Bhagavad Gita, os 20 minutos que a gente se propôs a ler para a satisfação de todos os devotos e das pessoas queridas que têm interesse nas instruções do Senhor Krishna para Arjuna. Então a gente vai passar para o segundo capítulo, sendo que a gente já revisou, já falou. Acho que não o suficiente, porque nunca é suficiente falar dessa escritura sagrada, mas já falamos bastante sobre o primeiro capítulo. Então o segundo capítulo ele é muito interessante porque ele é fundamental. E por que ele é fundamental? Ele é fundamental para acabar com lamentação e perplexidade diante dos fatos da vida. Porque, na verdade, Arjuna se coloca numa posição em que ele é o guerreiro que está se acovardando para a luta, onde Krishna, o Senhor Supremo, quer que ele lute, como eu já falei no primeiro capítulo. Então, isso pode ser feito um paralelo com a nossa própria vida. Na vida a gente tem muitas batalhas para enfrentar. E nesse caso, porque o Bhagavad Gita ele inspira muita gente, ele inspira o materialista, ele pode inspirar o materialista, ele pode inspirar o terrorista numa guerra santa, mas na verdade o Bhagavad Gita é a guerra interna. É a guerra que uma pessoa trava com ela mesma quando ela resolve se dedicar à transcendência, a sair das garras da ilusão. Quando a pessoa ela entende pela graça, né, existe um verso nas escrituras que fala Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabidya, que a semente da devoção, da trepadeira da devoção, por que trepadeira? Porque a trepadeira ela vai subindo, ela tem a tendência a subir para níveis mais altos de consciência. Então a semente da devoção que vai brotar e crescer essa trepadeira no coração da alma diva que resolveu se dedicar para a espiritualidade, essa semente devocional ela é colocada pela graça do guru, de uma pessoa, de uma personalidade santa, e de Krishna. Então, depois de girar por milhões de vidas, em quase infinitas vidas no Brahmanda, o que significa o Brahmanda? O Brahmanda é essa roda de samsara, é você nascer uma hora numa posição boa, outra hora numa posição intermediária, e alguns momentos você nasce em algumas fases, né? Em alguns nascimentos você manifesta a sua existência num nascimento infernal, que é criado pela mente. Enquanto nós somos subjugados pela mente, e você pode introspectivamente analisar o que é sua mente, a mente ela vive sempre ansiosa pelo futuro, pelos problemas do futuro, medo da morte, ou ela fica se lamentando pelo passado, ou saudosista com o passado, com as ofensas que fizeram, com os acontecimentos passados. A alma vive no momento presente, então você pode detectar introspectivamente que você é um ser consciente dentro do corpo, diferente da sua mente. A mente te arrasta a fazer coisas que são ruins, que são prejudiciais à saúde e etc. Quando você começa a analisar a voz da mente, você começa a se destacar da mente. O processo espiritual, ele leva em consideração os primeiros passos do processo espiritual, significa controlar o veículo, e a mente é o que desgoverna o veículo. A mente vive por conta própria e a alma tem um interesse separado da mente. Aqui Krishna, ele está no segundo capítulo, ele está deixando bem claro qual é a diferença da mente, que é o corpo, e que a alma é uma entidade, uma partícula espiritual fabulosa, fascinante, plena de alegria, de êxtase, bem-aventurada, né, como é o termo, Ananda. Satit Ananda, a alma é Satit Ananda. Ela é plena de conhecimento, a alma é eterna e a alma é bem-aventurada. Mas porque ela entrou na atmosfera material, então ela está confusa, achando que é uma mente material. E essa mente material arrasta ela pela eternidade em diferentes corpos. Cada mentalidade que ela adquire, se ela adquire mentalidade de um elefante, ela vai nascer num corpo de elefante, no ventre de uma elefanta, e se ela adquire mentalidade de cachorro, ela vai ser arrastada para um ventre de cachorro. Krishna diz também no Gita, a mentalidade na hora da morte é a determinante para o próximo corpo. Então, se você desenvolve uma mentalidade animal nessa vida,
você vai. É muito difícil isso, mas é possível. A gente já viu nas escrituras antigas da Índia que isso é possível, nascer num corpo não humano. Algumas escolas espiritualistas dizem que não é possível. É possível porque Krishna diz no Bhagavad Gita que, de acordo com a mentalidade no momento da morte, isso vai ser determinante para o próximo nascimento. E em outras escrituras a gente já viu, né, tem histórias como Jada Bharata ou Bharat Maharaj, um grande rei na Índia, que voltou num corpo de veado. Então a gente sabe que não é impossível e a mentalidade, né? Ou seja, o que a mente está apegada, arrasta essa alma nesse corpo sutil para um próximo ventre. Então, Krishna, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que no segundo capítulo do Bhagavad Gita, Krishna tira a perplexidade que Arjuna se encontrava e a lamentação, porque ele passa a distinguir, ele passa a mostrar para Arjuna, cientificamente, Arjuna, você não é um corpo material. E você tem que aprender a controlar esse corpo material. E o controle do corpo se dá pelo controle da mente, né? E isso não é uma tarefa fácil. É muito fácil falar sobre o assunto. A gente que tem alguma experiência nesse caminho, né? São alguns anos trilhando esse caminho, e eu não sinto solidez na minha vida como uma pessoa que alcançou o controle da mente. Pelo contrário, eu tive muitas dificuldades sempre, mas o ponto aqui é lute, Arjuna. Essa que é a questão bonita do Bhagavad Gita, que não é um caminho fácil. Então vocês vão achar que a espírito, como o Gurudeva falou para um amigo meu, você achou que ia ser fácil? Quando meu amigo foi se lamentar para o meu guru, dizendo que era muito difícil, que era quase impossível, aí Gurudeva olhou para ele com aquele olhar profundo que ele tinha e falou: Você achou que ia ser fácil? Ou seja, alcançar a emancipação espiritual, alcançar a imortalidade, alcançar a região da alma, pela graça de Deus, não é uma tarefa fácil. Porém, Krishna, como um motivador de Arjuna, em primeiro lugar, ele dá esse conhecimento transcendental da diferença entre matéria e espírito, matéria e alma. E isso imediatamente, porque Arjuna não era um discípulo comum, mas com essa instrução, Arjuna se ilumina e entende que ele não é um corpo material, que ele é uma partícula espiritual e que ele tem um dever com Deus, e esse dever é lutar. Então, isso imediatamente acabou com a perplexidade e com a lamentação de Arjuna. E aí, mais para frente, depois que ele instrui Arjuna nessas questões, que é muito bonito e é um capítulo muito importante. Eu leio sempre o segundo capítulo, porque o segundo capítulo ele é motivacional, ele é inspirador, ele faz com que você enriqueça teu coração com a fé em Krishna, com a fé de que eu não sou um corpo material e com a fé, com a força necessária, com o entusiasmo, a empolgação necessária para que a gente possa lutar na nossa busca espiritual. Porque numa luta, numa batalha que você e todo mundo que está me ouvindo já passou por batalhas, né? Qualquer batalha que seja na escola, no trabalho, se você está desanimado, você não sai da cama, né? Você não sai do quarto, você fica jururu, você fica macambúzio, não quer sair, fecha as janelas. Mas quando vem uma palavra de iluminação, quando algum amigo, alguém vem e te incentiva, né? Quando o sol nasce no coração, então você tem força para lutar. O que Krishna fez aqui no segundo capítulo, ele deu força, ele impartiu no coração de Arjuna a força necessária para que Arjuna lutasse. E depois ele deu as características de uma pessoa que alcançou a liberdade do cativeiro da matéria. Essa é a visão de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, em quem eu estou baseando os meus comentários. Na verdade, os comentários são deles, eu não posso ser um ladrão de comentários, né? Eu não tenho essa realização para entender o Bhagavad Gita dessa maneira. Eu baseio, né, eu me balizo por Srila Sridhar Maharaj, meu Parama Guru, por Srila Govinda Maharaj, meu Guru, e por esses grandes gurus Gaudiya Vaishnavas,
como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Sri Baladeva Vidyabhushan, que comentaram, e também tem um grande guru na nossa Sampradaya, que é Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que escreveu, traduziu o Bhagavad Gita, que tem um nome particular, que é o Bhagavad Gita como ele é. Por que como ele é? Porque a maioria dos tradutores do Bhagavad Gita, eles traduzem o Bhagavad Gita como eu quero, como eu vejo que deve ser. E eles desviam as almas interpretando de forma errônea as instruções de Krishna para Arjuna. Essas instruções, elas foram interpretadas e foram mastigadas e oferecidas para o público inocente por grandes personalidades do mundo espiritual, da espiritualidade. Então, esse descenso desses significados, primeiro, dos nossos gurus, ele é feito por uma realização espiritual profunda. Ou seja, são almas que não estão presas na matéria e que conseguem informações internas no coração deles pelo contato com o plano Nirguna, com o plano Apaurushaya, com o plano que é imortal, com o plano que não tem nada a ver com a matéria. Eles são conectados com esse plano e a realização deles é diferente das almas condicionadas. Então, os livros sagrados, as escrituras sagradas, elas devem ser escritas e comentadas por quem está nessa plataforma de liberdade do cativeiro da matéria, em completa comunhão com Deus, em completa absorção no serviço a Deus, e eles têm esse tipo de realização profunda. E se vocês tiverem oportunidade, leiam outros Bhagavad Gitas e vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença das traduções e das interpretações. Então, isso é chamado de Guru Parampara. Guru Parampara significa que esse conhecimento ele descende de guru para guru, né? Ele descende de guru para guru, e os gurus são os comentários não são diferentes entre os gurus, com alguma percepção diferente do plano mais profundo, mas os comentários seguem a linha do nosso avatara, do avatara dourado que veio nessa era de Kali para dar esse conhecimento para a humanidade, que é Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Quem tiver interesse, que não conhece os termos que eu estou falando, nós temos um livro que chama O Vulcão Dourado do Amor Divino, que é a vida resumida de Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya, que é o avatara da era de Kali. Para cada era, Krishna tem um avatara que descende e que dá o conhecimento espiritual para que a humanidade não fique na escuridão. Então, na era de Kali, Mahaprabhu vem, ele é o avatara dessa era, o avatara dourado, e ele revive o conhecimento sagrado, e ele dá o mantra, ou seja, o som divino, o canto do nome de Deus, como processo de autorrealização, como processo de iluminação. Então nós vamos começar a leitura. Eu vou ler o sânscrito, eu parei de ler o sânscrito em dado momento, mas pediram para eu ler o sânscrito de novo. Eu só queria pedir desculpa para os meus gurus, né, e para as pessoas que conhecem sânscrito. Eu não sou bom nesse idioma, ele é um idioma que eu não estou acostumado. Eu me viro aqui, tento fazer o melhor que eu posso para enriquecer um pouco a leitura e mostrar que existe um original, que o original é em sânscrito. Então, em primeiro lugar, eu vou ler o verso 1, 2 e 3. Sanjaya Uvacha. Sanjaya, como eu já disse, é quem está narrando essa guerra para o rei cego Dhritarashtra. Sanjaya, ele não está na batalha, nem o rei cego, porém ele tem o poder de enxergar a batalha. Por um poder místico, um poder paranormal, ele enxerga a batalha e ele está transmitindo essa visão, ele está narrando essa visão para Dhritarashtra. Sanjaya Uvacha. Tam tata kripayavishtam ashru purnakulekshanam. Vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana. Sri Bhagavam uvacha. Kuttastva kasmalam idam vishame samupastitam. Anarya justam aswargyam akirtikaram arjuna. Klaibhyam ma ismagama partha. Naitat tvai upapadyate. Kshudram ridaya dorbalyam. Tyak
Tuotista Parantapa. Então aqui Krishna é chamado de Sri Bhagavan. Bhagavan é um nome de Deus que significa que Deus tem todas as opulências de forma infinita, absoluta, sem competidor. Então ele é o dono de todas as opulências, ele é o dono de toda a graça, misericórdia, ele é a personificação da graça, da misericórdia, do amor e de todas as opulências concebíveis e inconcebíveis. Então eu li o verso em sânscrito, os versos em sânscrito 1, 2 e 3, e vou agora ler a tradução. Verso 1. Sanjaya disse: O Supremo Senhor Madhusudana falou então ao entristecido Arjuna, cujo coração estava cheio de compaixão e os olhos transbordavam de lágrimas. Verso 2. O Supremo Senhor disse: Ó Arjuna, como tais ilusões dominaram você neste momento crucial? Isso não é apropriado a um ariano e não conduz ao paraíso, mas à infâmia. Os arianos, como é descrito, né, Hitler pegou esse termo para usar para a raça germânica. E é um grande absurdo, né, o que ele fez. Os arianos eram um povo que viviam na margem do Ganges. Era um povo extremamente pacífico, amável, espiritual e buscador da verdade. Esses eram os arianos. Era um povo que desenvolveu uma civilização nas margens do Ganges, com cidades maravilhosas, cidades antigas, e esse era o povo ariano. Verso 3. Ó filho de Kunti, abandone esta covardia, pois ela não é digna de você. Ó grande herói, livre-se dessa fraqueza insignificante do coração e levante-se para a batalha. Esse verso é lindo, né? Porque muitas vezes a gente está desanimado, e se você ler o verso 3, você vai entender que Deus, né? Deus está falando com você. Ó filho de Kunti, abandone essa covardia, ou seja, larga, deixa de lado essa fraqueza e lute. Porque ele fala, livre-se dessa fraqueza insignificante do coração. Às vezes a gente dá um tamanho enorme para o problema, para as nossas fraquezas e lamentações, e acaba fraquejando na batalha. E lamentação não enche barriga, não leva nada adiante. Então por isso que aqui é levante-se e lute. Às vezes uma tarefa dificílima de fazer, uma situação dificílima de sair, e você começa a lutar e a sua vida se torna gloriosa. Porque a luta em si já é a glória. Né? O resultado que vai vir, vitória ou derrota, está nas mãos de Deus, mas a luta em si é a beleza da vida. Então vamos para os versos 4, 5 e 6. Arjuna Uvacha Katam Bismam Aham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishubhi Pratyotishami Pujarhav Arisudana Gurum Ahatva Hi Mahanubhavam Shreyo Bhuktum Bhaksham Apiha Loke Hatvarta Kamanstu Gurum Ihaiva Bundya Bogam Rudhira Pradigdam Nachaid Vidima Kataram Nogaryo Jadva Jayema Jadi Va Nojayeyu Jam Eva Hatva Na Jijivi Samas Tevastita Premuke Dartarastra. Tradução do verso 4. Arjuna disse: Ó Madhusudana, destruidor do inimigo, como posso contra-atacar atirando flechas no venerável Bhishma e em meu mestre Drona, que são dignos de minha adoração? É melhor viver neste mundo a mendigar sem tirar as vidas de nossos nobres anciãos e mestres. Caso contrário, ao matá-los, permaneceremos neste mundo apenas para desfrutar de suas riquezas e posses manchadas com seu sangue. Não consigo compreender o que seria melhor, a vitória ou a derrota, pois se matarmos os filhos de Dhritarashtra, que estão agora diante de nós no campo de batalha, não deveríamos desejar viver. Aqui, Arjuna, com palavras muito elaboradas, ele está argumentando e embasando a lamentação e a fraqueza dele, que é comum no ser humano. Nós todos fazemos isso. A gente alicerça a nossa fraqueza com argumentos fantásticos. Somos os melhores advogados para o fracasso, muitas vezes.
E Krishna, ele é o melhor advogado para o sucesso. Então ele está aqui colocando para Arjuna, ele vai colocar todos os argumentos para o sucesso de Arjuna. Então é isso aí, nós chegamos aos 20 minutos, terminamos o verso 6, na próxima leitura e comentário a gente começa a partir do verso 7. Um bom dia a todos, espero que vocês fiquem felizes com essa pequena aula, com essa pequena contribuição minha para todos vocês. Um abraço, Hare Krishna.